Agora, a gente vai entrar na segunda parte, eu vou falar da contextualização histórica, só que eu vou fazer agora, eu explicar alguns conceitos que são importantes, tá? E eu acho que, modéstia à parte, desculpa a minha falta de modéstia, eu acho que esses 3 próximos slides, para quem não teve oportunidade de estudar economia, macroeconomia, né, a economia de um país como um todo, vai ser muito boa. Acho que depois desses conceitos, vocês vão ter como ter uma perspectiva crítica a respeito das notícias, tudo que você vê de economia, você vai entender muito mais o que o economês, tá? Então, primeiro, renda. Quando a gente fala de renda, como que o economista quantifica a renda? Eles usam PIB, Produto Interno Bruto. O PIB, ele pode ser visto de forma diferente, equacionado de forma diferente, calculado de forma diferente, tá? Essa forma aqui é normalmente a que o pessoal mais usa, tá? Que é a ótica da despesa, ou seja, pensa como economista. Como que eu vou conseguir quantificar a renda das pessoas durante um período, né? Tudo que um país gerou de riqueza, de produtos e serviços, como eu vou quantificar isso? Essa renda que eles receberam. Você pensa da seguinte maneira: o que uma pessoa gasta, né? O gasto de uma pessoa é idêntico à remuneração de outra ou outras, certo? Então, por exemplo, se eu comprei um salgado numa lanchonete, eu gastei, sei lá, R$ 4. O meu gasto é idêntico à remuneração, à receita de quem eu comprei. Então a renda daquela pessoa é R$ 4. Você pode falar, mas tem imposto. Tá bom. R$ 3 para ele e R$ 1 para o governo. Continua se quantificando a renda, certo? Então a gente vai continuar quantificar a renda das pessoas dentro do Brasil, o PIB, pela ótica da despesa, quantas pessoas gastaram. Então você pode calcular isso como o PIB é igual ao consumo das famílias, das empresas, das instituições, tá? Que as pessoas gastam com bens e serviços, mais o que as pessoas investem, que as empresas, firmas, privado, público, tudo, eles gastam. Lembra aquilo que eu falei de investimento? Que tudo que eles gastam com máquinas, equipamentos, instalações, tá? Com capital fixo, chama. Por isso, formação bruta de capital fixo. Então, é o que eles gastam com consumo, com bens e serviços, mais do que eles gastam com formação bruta de capital fixo, mas aí se você considerasse só um país isolado, seria só isso. Só que tem o comércio internacional, né? Então, você tem que calcular tudo que sai do país, menos tudo que entra, não é mesmo? Então, o que entra no país? O dinheiro que entra, né? A renda que entra. É a renda proveniente do que você exporta. Eu vendo produtos e serviços para outros países, esses países me dão dinheiro. Então esse ganho de dinheiro vai para a conta do PIB. Só que também sai dinheiro do país. Ou seja, eu importo coisa. Então eu importo o produto e eu dou dinheiro, tem dinheiro saindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular tudo que entra menos tudo que sai. Ou seja, eu tenho que calcular tudo que eu exporto menos o que eu importo. Isso aqui eu chamei de exportação líquida. Isso muda dependendo do livro texto você tá, esse nome. Pode ser balança de pagamentos, balança líquida, enfim. Então, recapitulando. O PIB pode ser calculado com consumo, mais investimento, mais exportações líquidas. Tá? Só que você pode subdividir mais isso. O consumo você pode separar em consumo privado e consumo do governo, consumo público. Tá? Investimento você pode separar como privado e como do governo também. E existem variáveis econômicas importantes que impactam no consumo e no investimento e na exportação líquida e logo impactam no PIB, certo? Quando a gente olha para o consumo privado das empresas, firmas, instituições privadas e famílias, tá?
Várias coisas impactam, tá, gente? Milhares, não é só isso. Eu tô falando, se a gente for elencar uma que tem muita importância, é o crédito e os juros. Ou seja, a capacidade das pessoas de pegar dinheiro emprestado e pagar e a quantidade de juros que ele tem que pagar por esse dinheiro emprestado para essas pessoas, certo? Se esses agentes econômicos que fazem parte do consumo privado, eles têm acesso fácil a crédito e a um juros barato, eles vão ser, abre parênteses aqui, gente, lição 101 de economia, lição básica. Pessoas reagem a incentivos. Tá, gente? Então, se você aumenta a oferta de crédito, o crédito fica fácil pegar dinheiro e os juros que você paga por esse dinheiro é baixo. Você incentiva as pessoas a consumir, os agentes econômicos a consumir. E se o juro está alto e a oferta de crédito está difícil, está complicada, as pessoas são incentivadas a consumir menos. Certo? E do governo, uma variável que é importante para determinar o consumo dele é a situação fiscal do governo. Sempre quando a pessoa fala fiscal, tá? Novo mantra, você pensa orçamento público, tá? Então, situação fiscal é quanto está aquele resultado primário, talvez, que a gente pode calcular assim, sabe? Quanto que está a situação orçamentária do governo, como que está a situação de quanto que ele gasta, mais quanto que ele recebe, menos que ele gasta. Então, fiscal é isso. E essa situação orçamentária do governo, situação fiscal, é um grande impacto no consumo desse governo, certo? E, de forma similar, o investimento privado também é muito afetado por crédito e juros. Você quer comprar máquinas, equipamentos, instalações para aumentar a capacidade da sua empresa de produzir bens e serviços. Se você tem facilidade de conseguir crédito a juros baixos, você é incentivado a investir mais. De forma similar, o governo também, se ele tiver uma situação fiscal boa, ele tende a incentivado a investir mais, certo? E a exportação líquida é muito afetada pelo câmbio, pela taxa de câmbio. E lembra, quando falar câmbio, não se assuste, pense preço do dólar, tá? Por que é impactado, né? Pensa assim. Ô, Carioca, posso perguntar só uma coisa? Claro. Rapidinho, desculpa te atrapalhar, mas por que é o preço do dólar? Porque ele é a moeda mais forte? Cara, o câmbio é preço a conversão de qualquer moeda. Sim, eu só estou falando isso como um mantra didático, tá? Porque normalmente é aquilo que eu estava falando, o economista está falando, não, porque a taxa de câmbio está se valorizando, você fala, taxa de câmbio, dólar. Então o dólar está se valorizando, o dólar está ficando mais... Porque sempre está se referindo ao dólar, porque sempre vai precisar de um referencial. E aí, se você está falando sem referencial, é porque ele já está pressupondo o que você está entendendo o dólar, é isso? Porque o dólar é a moeda mais importante do comércio internacional, tá? Mas é mera didática. Câmbio pode se referir a qualquer moeda, de qualquer país, beleza? Então vamos lá. Voltando à didática do dólar, beleza? Como que o câmbio afeta a exportação, tá? Então você pensa assim, se o câmbio está ficando mais caro, se a taxa de câmbio está ficando mais cara, o que significa? Que o dólar está ficando mais caro, né? Preciso de mais reais para comprar dólar, né? E de forma similar, se um cara que está, sei lá, nos Estados Unidos, ele ganha a renda dele em dólar. Se no Brasil o câmbio, o real, você precisa de mais reais para comprar dólar, esse americano ele precisa de menos dólar para comprar reais. Se estiver confuso, fala. Tá? Então vamos supor, se a taxa de câmbio aumenta, se o valor do dólar aumenta em reais, quem tem dólar tem maior capacidade de consumo na economia brasileira. Então o produto brasileiro fica mais barato, tá? Então vamos supor que um americano quer comprar um livro brasileiro. O livro está $10, tá? Só que a taxa de câmbio passou de 2 para 4, né? Dobrou. Para o americano, o livro passou de 10 para 5, tá? E de forma similar, para o brasileiro que quer importar, quando a taxa de câmbio aumenta, quando o dólar fica mais caro, você é desincentivado a importar, porque as coisas de fora
ficam mais caras, né? Se eu quero comprar um livro que está $10 e a taxa de câmbio passa de 2 para 4, esse livro vai estar... esse livro que eu ia estar pagando R$20 vai para 40, tá? É tipo por isso que aqui o Gabigol vale preço de ouro e lá na Europa ele é moeda de troca. Aí, futebol eu não sei nada e eu vou deixar o pessoal se quiser comentar. Mas é basicamente a mesma ideia, tá ligado? Tipo assim, os caras vêm aqui e eles fazem a festa, porque a gente tem um puta de um talento e o 1 euro dos caras lá vale não sei quantos reais pra gente. Então pra eles é muito mais fácil, porque eles entram com muito mais força. Isso. Tá. E é aquilo. Dentro dessa economia, se você... aqui eu botei inflação porque eu ia explicar aquela parada do PIB nominal, PIB real, mas já expliquei. Vocês têm alguma dúvida sobre inflação nesse momento para a gente poder avançar? Porque a inflação, só um ponto. A inflação, entende-se que a inflação ela atinge a economia no médio e curto prazo, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que o governo ele faz uma política de aumentar esse crédito juros para aumentar o consumo e o investimento. As pessoas, do dia para a noite, vão estar consumindo mais. E quem oferta esses produtos, né, está vendo todo mundo consumindo dele e vai ter uma tendência a aumentar os preços, né? As pessoas estão consumindo mais de mim, as pessoas estão com mais capacidade de comprar de mim, eu posso aumentar um pouquinho o preço, que elas podem continuar consumindo, certo? Então, essas políticas de crédito, de aumentar crédito, tudo, eu vou falar no slide seguinte com mais detalhe, ela tem um impacto na inflacionária, certo? No curto e médio prazo, no longo prazo, entende-se, pelo menos a ortodoxia da economia, o mainstream, que isso vai voltar ao equilíbrio, tá? Mas aqui, eu separei o PIB em consumo privado, consumo do governo, investimento, aí já investimento privado e público, tudo num só, exportação líquida, para vocês verem a magnitude de cada um desses componentes dentro do PIB. O consumo é de longe maior, tá? Se você pegar, em vez de estar o consumo privado, tá? A soma desses 4 é o PIB, tá bom? Então, o consumo privado é o maior, logo depois vem o consumo do governo, e depois vem o investimento, certo? E as exportações líquidas, que é esse resultado de exportação e de exportação, elas têm um peso bem menor no PIB, e vocês podem ver que às vezes ela está indo para baixo de zero aqui, quando, o azul no caso, quando essa relação, ela dá um resultado negativo, ou seja, quando a gente importa mais do que a gente exporta, tá? E aqui é a variação desses componentes agora em 2020, beleza? No primeiro trimestre está em azul consumo, em laranja o investimento, que é aquela formação bruta de capital fixo, verde exportação, vermelho importação. Você vê que as importações no início, elas aumentaram, tá? Mas logo depois elas decresceram bastante, com provavelmente a queda do poder de compra das pessoas de importar. A exportação, ela continuou negativa nesse segundo trimestre, mas ela... Isso também em relação a 2019, tá, gente? É o primeiro trimestre, segundo trimestre de 2019, importante falar. O que é FBCF mesmo? Formação bruta de capital fixo, investimento. Tá. Que lembra do mantra... Falou investimento, falou formação bruta de capital fixo, você lembra do mantra, Mato? Comprar maquinário com essas porra. Máquina, equipamento, instalação. É isso mesmo. Esse é o mantra. Você é bom professor, hein, Carioca? Gostei, velho. Valeu, fico feliz de ouvir isso. E agora o investimento da economia. Gente, o investimento é uma variável importantíssima para a economia, principalmente no longo prazo. É a capacidade das empresas de aumentar a capacidade de produção delas, certo? Então, quanto mais você investe hoje, maior a capacidade de você produzir amanhã. Por isso é muito importante para a economia no longo prazo. E olha essa queda, gente. No segundo trimestre, em relação ao segundo trimestre de 2019, caiu quase 21%. Isso é um absurdo. E nossos níveis de investimento, eu vou mostrar, já estavam
deploráveis, tá, gente? E o consumo caiu muito também. Beleza? Ô, Carioca, você pode voltar no slide, por favor? Mais um. Que eu não sei se eu entendi direito, mas dos 8 trilhões que o Brasil tem no PIB, de investimento, imagino que seja público, essa é a minha dúvida, de investimento ali perto do 1 trilhão para investimento? Ou nada a ver? O investimento, ele corresponde a essa faixa vermelha aqui, tá? Aqui, eu devia ter colocado mais números nesse... Mas, enfim, ele é trilhão... Lembra que eu falei, ó, tem que botar numa mesma base de dados. Aqui, em reais de 2019, aqui tem trilhões de reais. Foi importante você ter falado, não tinha falado que estava nesse gráfico, nesse eixo. E aqui tá mais ou menos... tá mais ou menos 1 trilhão de investimento. Qual que é a diferença desse caso de investimento e consumo? Então, o consumo, ele não considera máquinas, equipamentos e instalações. É o que as firmas e famílias e o governo, todo mundo gasta com bens e serviços. Entendi. Sem considerar máquinas, equipamentos e instalações. Entendi. É o mantra. É o mantra, isso. Aqui, essa parte conceitual que eu falei, que eu acho que vai ser muito importante para quem nunca estudou economia, para entender o economista, tá? Aqui vai estar falando de política econômica, tá? A gente vai estar falando de uma política fiscal, política monetária e política cambial. O que o governo faz nessas áreas? Na área fiscal, lembra, fiscal é tudo que se refere ao orçamento do governo. Então, uma política fiscal contracionista é uma política que busca reduzir o gasto público e, de certa forma, podendo querer aumentar a arrecadação. Ou seja, ele quer fazer esse resultado fiscal, o orçamento dele ser melhor, e ser positivo ou caminhar para ser positivo, certo? E a política fiscal expansionista... Não, calma, um pouco mais devagar. Política fiscal contracionista, qual que é o objetivo dela normalmente? É você trazer estabilidade para a atividade econômica no geral, certo? Porque aquilo que o Fofão estava falando, quando os agentes econômicos eles veem um Estado com muita dificuldade fiscal, dificuldade no seu orçamento, isso pode gerar problemas econômicos, certo? Você pode gerar volatilidade de algumas variáveis importantes, por exemplo, pode gerar inflação, você pode aumentar os juros dos bancos por causa da maior incerteza. Então, você reduz o gasto do governo, ou tenta aumentar a arrecadação, você tenta melhorar com uma política fiscal contracionista a situação fiscal do governo para você gerar estabilidade na economia e com isso voltar a crescer, certo? A política fiscal expansionista, ela quer estimular a economia, normalmente, esse é o intuito dela. Você aumenta os gastos do governo e, principalmente, normalmente, né, em investimento público, né? Você aumenta esse gasto porque lembra, quando você aumenta o gasto público, o investimento público, o consumo público e o investimento público, você aumenta o PIB, né? Então você está estimulando a atividade econômica, certo? Então você amplia o consumo e investimento do governo na política fiscal expansionista. A política monetária é tudo que gira em relação da moeda, certo? Então, ela normalmente é feita por bancos, ou pelo Banco Central, ou pelos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O que é uma política monetária contracionista? Você eleva a taxa de... Também, objetivo, estímulo, quer dizer, estabilidade econômica. Política monetária contracionista quer dar estabilidade para a economia, tá? Então, você eleva a taxa de juros, né, para você reduzir o fervor, né, da atividade econômica, você meio que acalma os ânimos da economia, acalma a capacidade das pessoas de consumir
loucamente, né, sem pensar no amanhã. Então você aumenta os juros e você contrai a capacidade de crédito da economia, certo? Lembra que eu falei? Isso aí é para não ter Você dinheiro abaixa rodando. isso, para você abaixar o consumo e investimento, certo? Porque se você tem muito consumo e investimento no curto prazo, você pode gerar inflação, aquilo que eu falei, certo? E aqui no Brasil, os economistas eles têm um trauma, né? Que foi a crise da segunda metade dos anos 80. Teve um ano que a inflação foi mais de 2.000% ao ano. Então os economistas têm muito medo que esse cenário volte. Com razão. Então a política monetária contracionista faz isso. Aumenta juros, abaixa crédito. Para estabilizar e diminuir um pouco o fervor das pessoas em gastar no prazo. Né? Se estabiliza a economia. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa atrapalhar de novo. Para de pedir desculpa, cara. Parece, pode falar. Sou educado, minha mãe me educou. Cara, por exemplo, eu sei que você está falando de mercado não, você está falando de Estado, de política de Estado, de governo. Mas indo para, por exemplo, os bancos, o fato dos juros bancários brasileiros serem muito altos influencia em alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Mas aí ele não faria com que a nossa inflação fosse menor? Eu não entendi essa última parte. Porque tudo que você vai pegar de crédito acaba sendo muito caro, então seria como se fosse essa parte da contracionista da Selic, que tem menos crédito e maior juros. Ou nada a ver? Não, os bancos privados ele tem um papel fundamental na base monetária, né? na quantidade de crédito e nos juros que tem na sociedade. Só que as políticas estatais, elas tentam intervir nisso de forma ou contracionista ou expansionista, certo? Mas, de fato, o governo ele não pode falar para os bancos quanto que vai ser os juros dele, mas ele pode fazer medidas para influenciar os juros deles, certo? E tem a política monetária expansionista, continuando, que você faz o caminho contrário, você abaixa os juros e aumenta o crédito para estimular a atividade econômica, para fazer com que as pessoas consigam pegar dinheiro emprestado e gastar com consumo, com investimento. Como que o governo faz isso, né? Aí já entra naquela economia monetária que a gente poderia fazer uma toca só sobre ou até várias, mas de forma muito simplificada. O crédito, por exemplo. O governo ele pode alterar os níveis de crédito da economia com os juros, né? Com a compra, e aí você maneja a taxa de juros com a compra e venda dos títulos públicos, certo? E você também tem um chamado compulsório do governo. O que é o compulsório? Na canetada, eles decidem quanto que todos os bancos privados têm que deixar no Banco Central. Ou seja, todo o dinheiro dos bancos, tudo que o banco empresta, uma porcentagem daquele crédito que ele dá, ele tem que depositar no Banco Central, tá? E isso eles decidem meio que na canetada. Então, por exemplo, se você aumenta o compulsório do banco, os bancos privados, eles têm que deixar mais dinheiro no Banco Central. Ou seja, eles têm menos crédito para dar para as pessoas, então você contrai o crédito. Ou seja, uma política monetária contracionista, você pode aumentar o compulsório do banco, por exemplo. E uma política expansionista diminui esse compulsório. Ou seja, os bancos privados têm que colocar uma quantidade menor de dinheiro no Banco Central, e então eles têm mais dinheiro à disposição deles, então eles podem emprestar mais. São mecanismos que você pode fazer essa política monetária. E, por último, política cambial. Isso daí seria tipo o quê, Carioca? Seria tipo um calção, assim? Tipo, não entendi. É uma forma que o governo se estruturou, sabe? É tipo um calção, tipo, vai que dá uma crise, todo mundo corre pro banco, não tem dinheiro, sabe? Aí, pra você evitar uma crise financeira, você pelo menos fala, pelo menos tem um dinheirinho aqui guardado, se der caô, a gente tem um calção aqui. Pelo menos isso. Tá, então, por último, a política. Existem
Existem outros tipos de política econômica, tá, gente? Política ambiental, política... Tem milhares de tipos de política. Esses daqui são os principais que eu separei, tá? E não necessariamente eles não estão vinculados uma com a outra, tá? Eu só separei por didática, mas são esses conceitos importantes. Tá, voltando. Política econômica, política cambial. Você pode desvalorizar a taxa de câmbio ou você pode valorizar a taxa de câmbio. Ou seja, uma coisa que confunde um pouco as pessoas quando falam de câmbio é que, por exemplo, quando eles falam uma política cambial desvalorizou o real, o que isso significa? A taxa de câmbio aumentou. Isso meio que dá um nó na cabeça das pessoas quando elas começam a aprender câmbio, eu acho. Porque você está desvalorizando o real, você está, na verdade, diminuindo a capacidade de compra do real em relação ao dólar. Então, uma política que desvaloriza... É confuso, tá, gente? Mas vamos lá. Uma política de câmbio que desvaloriza o real, uma política de desvalorização, está aumentando a taxa de juros. Desculpa. Uma política cambial de desvalorização do real, uma política cambial de desvalorização, está aumentando a taxa de câmbio. Tá? E uma política cambial de valorização está reduzindo a taxa de câmbio. Tá? Como que o governo maneja isso? O governo ele tem também uma reserva de dólares, certo? Tem uma reserva de dólares do Tesouro Nacional, da União do governo. E, por exemplo, eu posso comprar dólar ou vender dólar de uma forma que eu consiga controlar essa taxa de câmbio. Beleza? E por que você querer, sei lá, desvalorizar a taxa de câmbio? Ou seja, deixar o dólar mais barato? Para você possivelmente incentivar a importação. E também, importante, o Brasil, a inflação do Brasil responde muito à taxa de câmbio, tá? Isso é delicado, vamos lá. Vamos supor, se a taxa de câmbio está muito alta, o dólar está caro, certo? Pensa assim, as empresas que produzem, pensa nas indústrias, por exemplo, elas precisam importar muitos insumos, como máquinas, né? Então, vamos supor, se a taxa de câmbio está muito alta, essas indústrias que precisam importar para produzir, importar os insumos, né? Importar as coisas que eles precisam para produzir. Esse custo para elas vai ficar mais caro, né? O que ela está importando aumentou de preço, né? A taxa de câmbio valorizou. Se o custo delas aumenta, eles tendem a repassar isso para o preço. Eu estou tendo mais prejuízo, estou tendo mais custo, então eu vou aumentar o preço das coisas que eu vendo, certo? Ou, sei lá, um setor de serviços, de não ser alguém que faz contabilidade, logística, você compra computador de fora. Se a taxa de câmbio estiver valorizada, estiver maior, seus computadores vão ficar mais caros, seus custos aumentam e você aumenta os preços. Então, ou seja, uma taxa de câmbio alta influencia na inflação brasileira, tá? Vamos supor também, não precisa nem de máquinas, remédio, a gente importa muito remédio, certo? Se a taxa de câmbio aumenta, o preço dos remédios aumenta, você cria inflação, tá? A gente importa trigo. Se a taxa de câmbio aumenta, o preço do trigo aumenta e as coisas feitas de trigo, pão, ficam mais caras, sabe? Então, uma taxa de câmbio alta induz uma inflação maior. Então, uma política, presta atenção, uma política cambial de valorização cambial, de valorização do real, pode ser uma justificativa para reduzir a inflação. Lembra aquilo que eu falei? Uma política cambial de valorização do real está baixando a taxa de juros. Você abaixa a taxa de juros, você abaixa o que a gente importa, você abaixando o que a gente importa, você abaixa os custos de produção, se abaixando os custos de produção, você tende a baixar o preço desses produtos e, por fim, finalmente, se você abaixa o preço desses produtos, você abaixa a inflação, tá? E também, qual a justificativa para ele fazer o contrário, né?
que o governo pode querer aumentar a taxa de câmbio, então? Né? Por que a taxa de câmbio pode ser boa? O governo pode querer aumentar a taxa de câmbio para estimular a indústria dele, tá? Calma. Principalmente países não subdesenvolvidos, mas países na periferia do sistema internacional na questão tecnológica. Calma, estou falando muito economia, mas vamos esclarecer isso daí. Como que o governo, aumentando a taxa de juros, pode beneficiar a indústria nacional dele? Tá? Pensa assim, qual a indústria mais competitiva? A indústria brasileira, no geral, ou a indústria internacional? Vamos supor, você quer comprar um telefone. Você ia preferir ter um telefone brasileiro ou um telefone americano, ou chinês agora? Me responde aí, Mato. Cara, eu acho que brasileiro só tem a positivo, né? A gradiente, sei lá então acho que eu vou na Apple. Exatamente. Então, produtos com bastante tecnologia empregada no seu processo de produção, eles normalmente, o setor internacional é mais competitivo, eles produzem melhor a um custo menor, certo? Então, quando você aumenta a taxa de câmbio, você está influenciando as pessoas a deixar de importar deles. Fica mais barato no exterior, né? O produto. Fica mais caro o produto do exterior pra gente, se você aumenta a taxa de câmbio. Certo? Mas aumentando a taxa de câmbio, vamos supor, o exemplo do dólar. O dólar fica mais valorizado que o real, certo? Fica mais caro o dólar. Fica mais caro. Então o meu produto nacional pro exterior fica mais barato. Sim. E aí você estimula a exportação. Perfeito. É isso que você quer dizer? Ou o contrário? Também. Mas o que eu estava focando agora é na demanda interna. Né? Sim. Porque, por exemplo, se agora vamos supor... o consumo interno. Você fica com o produto nacional mais barato do que o produto vindo de fora. O produto de fora fica mais caro, então você tende a consumir o nacional. Exatamente. Você tendendo a consumir o nacional, você influencia, você estimula as indústrias nacionais. Exatamente. Correto? E também, enfim, é isso. Vamos avançar. Agora, a última parte o último slide dessa parte mais conceitual, e a gente já vai para o empírico de novo, já vai para a realidade de fato. Aqui, eu separei perspectivas teóricas diferentes que tentam entender as crises e o papel do Estado nessa crise. Né? Por que as crises acontecem, qual que é o diagnóstico das crises, e dentro desse diagnóstico, o que o Estado tem que fazer, e tem diferentes perspectivas dentro do pensamento econômico. Tá? Aqui, gente, eu ia chamar de perspectiva 1, 2, 3 e 4. Só que eu achei mais didático botar nome. Eu vou falar cada um, mas eu quero que vocês não se prendam aos nomes que eu botei, que isso é extremamente debatível. Tá? Então, por exemplo, neoclássico, neokeynesiano, marxista, se desprende do nome e tenta entender mais a essência, tá, do que eu estou querendo explicar. Beleza? Então, a primeira perspectiva. Primeiro, vamos entender o que é esse gráficozinho que eu desenhei. A gente tem aqui, no eixo das abscissas, na parte horizontal, o T. O que é o T? O T é um período, é o tempo. Né? Você pode chamar aqui de ano, pode chamar de trimestre, de mês. Não é relevante agora para essa explicação. Mas é o tempo. E no eixo vertical, a gente tem esse Y, que eu chamei de Y, mas você pode meio que também chamar de qualquer coisa, dependendo da sua análise, dependendo do que você quer analisar. Pode ser PIB, pode ser PIB per capita, PIB por trabalhador, pode ser consumo, pode ser crédito, pode ser investimento. Não é relevante agora, tá? É só uma variável importante para o PIB, esse que é a essência, que como ela evolui ao longo do tempo. Essa primeira perspectiva. Como que ela teoriza a respeito das crises do papel do Estado. Gente, isso vai parecer meio subjetivo, mas quando eu falar do Brasil mesmo, quando estiver falando de 95 até 2019, de hoje,
Isso vai clarear, sim, e vai ficar, eu acho, muito melhor para vocês para entender a economia, beleza? Então vamos lá. Primeira perspectiva. O que eu chamei aqui, de novo, não se atém um nome, de neoclássica, eles pensam na economia sempre do pressuposto que as coisas vão estar em equilíbrio e pode acontecer algo exógeno a esse modelo que está em equilíbrio, que vai desestabilizar e ao longo do tempo ela vai voltar ao equilíbrio de novo. O que é equilíbrio? A gente pode dizer que esse pensamento de equilíbrio é meramente uma não volatilidade de variáveis importantes daquela análise que você está tendo. Você cria um modelo para analisar o mundo, um modelo simplificado do que o mundo é, só pegando o que é a variável mais importante para você, e você entende que numa situação normal ela vai estar em equilíbrio, ou seja, não vai ter grande volatilidade dessas variáveis importantes, tá? Então vamos pensar, essa variável y ela está crescendo de forma equilibrada, está em equilíbrio. Em algum momento, o Estado ele vai falar, pô, está crescendo, mas eu quero que ele cresça mais, eu quero estimular a atividade econômica, eu quero fazer o quê? Uma política expansionista, seja monetária ou fiscal, tá? Então, eu quero estimular a atividade econômica. Quando o Estado faz isso, ele aumenta o Y, normalmente, tá? Isso tudo também não é de fato sempre assim que acontece, tá? Não é uma lei, é forma de tentar entender o mundo, tá? E mais um parêntese dentro desse parêntese. Não necessariamente uma perspectiva exclui a outra, tá, gente? Dessa que eu vou falar. Muitos vão achar que mais um desses explica a realidade e um tem mais poder explicativo, tudo depende do tempo e do lugar que você está analisando, certo? Então vamos voltar para a explicação. Crescendo de estabilidade, o Estado, nesse ponto, é que ele quis estimular a economia, e chega aquilo um pouco que a gente estava falando. Se o Estado ele estimular a economia de forma não responsável, digamos assim, ele pode ter problemas fiscais, certo? Ele pode ter um déficit fiscal, né? E isso pode frustrar as expectativas de quem investe na economia, beleza? Porque quem investe na economia, ele não quer surpresas, tá? Ele quer que o futuro seja palpável, ele quer que as coisas fiquem o mais claras possível. Eu não quero surpresa, porque eu sou averso a risco quando eu invisto, no geral. Eu, no caso, falando o agente econômico que investe na economia. Então, chega um ponto aqui que os agentes econômicos, eles podem você abala a confiança deles, tá? Na economia. E abalando essa confiança, ele deixa de investir, né? Futuro incerto, não sei o que vai dar, deixei de investir. Deixando de investir, além de investir, eu também posso demitir alguns funcionários para ficar com um caixa maior, né? Reduzir meus custos. Então, eu deixando de investir, você desestimula a atividade econômica. Estimulando a atividade econômica, as pessoas começam a perder emprego. As pessoas perdendo emprego, elas deixam de consumir. E as pessoas deixando de consumir, as empresas param de vender, vendem menos. E as empresas param de vender, cortam gastos e assim por diante. E isso cria uma crise, certo? E o que o Estado tem que fazer, no caso, deixar de fazer, para voltar a esse equilíbrio, né? Para você voltar a um equilíbrio mais rápido. Você tem que atacar o motivo da crise, ou seja, a irresponsabilidade fiscal, certo? Então você melhora a situação fiscal do governo, e com essa melhora da situação fiscal do governo, você volta a ter equilíbrio, você volta a ter uma inflação mais controlada, uns juros mais reduzindo, mais estável, você melhora a capacidade de crédito da economia, né? Porque ninguém quer emprestar dinheiro quando tem risco, a pessoa pode achar que vai levar um calote. Então é mais ou menos isso, essa perspectiva. Você faz política de estabilidade, ou seja,
Você faz políticas contracionistas, fiscal e monetária, para combater essas políticas expansionistas que você fez aqui. Beleza? Essa é a primeira perspectiva. Esse tipo de pensamento está muito vivo na equipe econômica hoje. Paulo Guedes. Paulo Guedes ele pensa meio que assim. Vários discursos deles, ele fala que o principal problema da crise econômica brasileira, o diagnóstico dele é o gasto estatal. Ele fala abertamente isso, tá? A segunda perspectiva, de novo, não se atenha aos nomes. Chamei de neo-keynesiano. Qual que é a diferença? Normalmente esse pessoal ele não é tão assíduo com essa perspectiva de equilíbrio, mas ele tem um certo diálogo nisso na perspectiva de crescimento sustentável. Ele quer que a situação fiscal, monetária, cambial esteja de forma sustentável, sabe? Então, a gente está com... Quando o meu discurso isso que eu não fiz, mas enfim. Você está, então, crescendo, né, de forma sustentável. Em algum ponto, vai acontecer alguma que eles chamam de falha de mercado. Ou seja, normalmente a gente vê que as firmas, empresas, elas buscando o próprio lucro, elas criam um benefício maior para todos, né? A competitividade entre as empresas, ela reduz o preço e faz com que elas tenham que melhorar a qualidade de serviço e o consumidor ganha com isso. Só que em algum momento essa busca pelo lucro das empresas pode trazer malefícios para a sociedade como um todo, tá? Ela pode lucrar, mas só que ela vai estar trazendo o que eles chamam de, podendo ser externalidades. Externalidade é como alguma firma, algum agente econômico afeta um outro que não tem nada a ver com a dinâmica de produção dele. Exemplo. Isso daí, gente, essa análise keynesiana, neo-keynesiana, é tanto para uma parte setorial assim, da economia, uma parte microeconômica de um mercado específico, quanto a economia como um todo. Vamos primeiro, por exemplo, microeconômico, setorial. Pensa uma cidade tem um parque industrial, tá? E ao longo do tempo, quando eles produzem esse parque industrial, ele vai poluindo um rio que tem na cidade, certo? A poluição desse rio, ele impacta negativamente o setor de pesca da cidade. Ou seja, quem pesca sofreu uma externalidade negativa dessas indústrias. Isso é uma falha de mercado, tá? Então, o que na perspectiva neo-keynesiana o Estado tem que fazer? Você tem que criar regulamentações, ou seja, você tem que fiscalizar essas indústrias para deixar de poluir o meio ambiente, poluir o rio, e você tem que dar crédito para esses pescadores para eles arcarem com a perda de renda que eles tiveram, tá? Agora a gente vai para a perspectiva macroeconômica da economia como um todo. Um exemplo. Em 73 a gente teve o choque do petróleo. Foi uma crise que atingiu o mundo inteiro. O que aconteceu? A gente tem a OPEP. A OPEP é um grupo de países do Oriente Médio que eles circundam a região do Golfo Pérsico. Você está em casa, quiser abrir o Google, escreve Golfo Pérsico mapa. Você vai ver, eles ficam circundando esse buraquinho de água no meio do mapa do Oriente Médio. E o líder deles, né, desse grupo de países, é a Arábia Saudita. Por uma questão política, em 73, parênteses, eles representam uma fatia muito grande no mercado, tá? Eles fazem uma parte muito grande do oligopólio, né, desse mercado mundial. Ou seja, a grande parte das exportações de petróleo do mundo, do comércio de petróleo do mundo, é feita por eles. Eles são os fornecedores de grande parte do petróleo cru do mundo, certo? Então, em 73, por questões políticas, eles aumentaram o preço do petróleo sistematicamente. Isso criou uma crise devastadora, uma crise muito grande para a economia mundial, porque as pessoas precisam de petróleo para produzir, certo? E se
uma firma específica não precisa de petróleo para produzir, ela provavelmente precisa do fornecimento de bens de outras empresas que precisam de petróleo para produzir, certo? Então foi uma grande crise causada por uma falha de mercado. E nesse caso, os governos dos países, eles fizeram políticas expansionistas, ou seja, eles tentaram ofertar crédito e tentaram, sei lá, segurar o preço do petróleo. Pode ter governos que fizeram políticas contracionistas para tentar combater isso. Mas, no geral, o importante você tem que atuar nas falhas de mercado para você voltar a crescer de forma mais rápida. Essa perspectiva neo-keynesiana. Então, recapitulando, neoclássica. Você tem equilíbrio, aí vem um fator exógeno como o Estado, faz políticas expansionistas, isso causa uma crise pela responsabilidade dessas políticas expansionistas, e você faz políticas contracionistas para poder voltar ao movimento, né? Essa é a lógica, em grande parte, do Ministério da Fazenda do Temer e do Bolsonaro. Neo-keynesiana. Existe uma trajetória sustentável, a gente tem que manter a economia sustentável para crescer, só que nas falhas de mercado pontuais, o Estado atua lá e volta e melhora a situação econômica. Aí vai para a terceira perspectiva, que eu chamei de Minskiana, por causa do economista Minsky, tá? Mas tem outros economistas que falam a mesma coisa. Para ele, a trajetória desse que ele está chamando de Y, pode ser, enfim, ela é necessariamente constituída de ciclos, certo? E essa perspectiva ela está muito focada na crise como sendo essencialmente causada por questões financeiras, certo? Questões monetárias de crédito. O que essa perspectiva fala? Aqui a gente tem o ponto A do ciclo, certo? Aquele ponto que a economia está crescendo tranquilo. Só que a economia, para ele, quando ela está crescendo bastante, os agentes econômicos eles acabam ficando muito confiantes no futuro, achando que o amanhã vai ser melhor do que hoje, e eles passam a pegar muito crédito, certo? Eles passam a se endividar. Então, o setor privado começa a se endividar, porque eu contraí uma dívida agora, mas eu vou investir, contratar um pessoal, e eu vou ter mais lucro no futuro, então, sem problema. Só que isso acaba acontecendo sistematicamente na economia. E qualquer choquezinho, qualquer coisinha de ruim que acontecer na economia, pode ser um problema político, pode ser, sei lá, um clima ruim que alterou uma safra de alguma monocultura, pode ser uma crise internacional, pode ser um coronavírus. Alguma coisa vai acontecer que vai frustrar essa confiança das pessoas e as pessoas vão ter uma corrida por, que eles chamam de liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de eu conseguir o meu dinheiro rápido caso alguma coisa dê problema, certo? Então, os agentes econômicos, eles estão endividados e o setor financeiro, como ele está vendo que pode ter alguma crise mais para frente, ou às vezes nem precisa de um choque, tá, gente? Às vezes simplesmente tá no mercado financeiro, o cara fala, tá muito tempo funcionando isso daqui, eu vou tirar minha grana, um grande aplicador, né? Aí o outro cara fala, pô, cara, por que ele tirou a grana dele? Não sei o que está acontecendo, mas vou tirar minha grana aqui. Isso vai acontecendo e vira um efeito manada e gera crise econômica, tá? O importante aqui é que, para ele, esses ciclos, eles acontecem independente do que aconteça, sabe? Então, você tá nessa situação que tem muita dívida privada, é muito grande, né? E você frustrou as expectativas dessas pessoas que estão muito alavancadas. E o que acontece? Quando essas pessoas não conseguem, quando o sistema financeiro ele aumenta os juros e contrai o crédito por prevenção,
Essas pessoas endividadas, elas falam, pô, já estou endividado, não consigo mais dinheiro emprestado para pagar minhas dívidas, eu vou reduzir meu investimento, vou poupar, e eu vou diminuir meus desempregados, né, as firmas, vou demitir os caras. Só que essas pessoas, né, as famílias também estão endividadas, e agora estão sem emprego. Então elas deixam de consumir mais ainda. Aquela história, sem consumir, as empresas exportam mais, isso vai gerando a parte B do ciclo, certo? E a parte C do ciclo é onde o Mischke fala, isso agora é um termo importante, que o Estado ele tem que agir de forma anticíclica, ou seja, o ciclo econômico ele está numa fase de queda, né? O Estado ele tem que atuar de forma anticíclica, ou seja, ele tem que fazer uma política que vá contra esse ciclo, para esse ciclo se reduzir o tempo. Então você tem que fazer uma política expansionista na crise. Aí você vê uma diferença aqui. Nessa perspectiva, a solução deles é você fazer uma política fiscal contracionista e monetária contracionista para voltar ao equilíbrio e recuperar o crescimento econômico. Nessa visão, que é mais puxada pela questão financeira, você tem que fazer uma política monetária expansionista para garantir o fornecimento de crédito para as empresas, para famílias a juros baixos, uma política fiscal expansionista para você contratar as pessoas que foram demitidas, para você dar renda para elas. Então você faz uma política anticíclica para voltar ao estado A. E o que eles falam também? Nesse estado A, você pode estimular a economia. Você faz uma política pró-cíclica. Então, no A, o que eles falam que uma política econômica bem feita tem que ser? Uma política pró-cíclica expansionista, em A, né? Com cuidado, né? Para você não chegar aqui em B muito alavancado, com muitos ânimos. Quando estiver chegando em B, você começa a política anticíclica. Você faz uma política fiscal monetária contracionista. Então você reduz esses ânimos aqui, e quando chegar aqui você faz de novo, política pró-cíclica, certo? O problema é você saber em que parte do ciclo você está, tá? E por último, que eu chamei de marxista. Qual que é a dinâmica aqui? Você pega a... Alô? Fala. Tá vendo? Eu tenho uma pergunta. Fala, você disse que o governo atual ele acaba tendo uma maneira de pensar mais neoclássica, né? O grupo... Lembra também, os termos foram totalmente arbitrários, mas de fato, só para tomar cuidado que é discutível se é neoclássico o termo, mas é nesse molde, é nesse pensamento. Compreendo. É que assim, minha dúvida é a seguinte, mas a gente também observa, cara, que atualmente pelo menos a maioria das políticas econômicas diretas, elas estão vindo também para tentar reaquecer a economia, né? Abaixou a Selic, Perfeito. né, vem com o próprio auxílio emergencial, outros, eles estão vindo com uma tentativa de o quê? Mesmo com... Desculpa, eu dou minha sobrinha aqui no quarto. E mesmo com o mercado, né, não podendo estar crescendo por causa da pandemia, por causa dessa crise, que é uma crise sanitária, como você disse, tá tentando se colocar mais dinheiro na economia, tá se tentando colocar para que essa queda não seja tão assim brusca, não é? Que vai de acordo com esse ponto, né? Vai de acordo com essa visão de Mischke, né? Você citou. Bem bacana. Tem uma autora chamada Laura Carvalho. Ela é mais para esses três aqui, tá? Ela é mais puxada para esses três, principalmente esses dois aqui. O nome do livro dela, que ela analisa agora a pandemia, chama Curto-Circuito, que a tese dela é justamente isso. Esse pensamento aqui, que era do
do Ministério da Economia, no geral, né, do pessoal que estava lá, ele entrou em choque com essa realidade agora da economia. Isso deu um curto-circuito nesse pensamento econômico. Esse é a explicação do título dela. Mas, enfim, é isso que você falou, cara. Tipo, a perspectiva deles... O motivo aqui era uma política expansionista exacerbada. Agora o motivo mudou, né? É uma pandemia, é algo exógeno, aquela coisa única. Então eles eles viram que não dá para, em tese, usar tanto dessa perspectiva. Só que você vê também o Paulo Guedes falando várias vezes que a forma que a gente pode retomar, depois que a gente conseguir conter a doença, para a gente retomar, a gente tem que fazer ajustes. É isso que ele fala. A agenda de ajuste vai levar o Brasil de novo para o crescimento. Aí você vê também uma pegada mais para esse lado também. Mas fala aí, mano. Não, deixa eu só ler uma pergunta, aproveitando a pausa, da Júlia Ciscar, o amor da vida do Thiago Eloy aqui, que ela perguntou assim: se a gente taxasse as grandes fortunas ao invés de mercadorias, essas crises fiscais seriam diferentes, mais suaves? Beijão aí pra Júlia. Cara, beijo. Isso daí você está pedindo meio que minha opinião, porque isso não tem o mínimo consenso dentro da academia. Quem é a favor fala que você vai aumentar a arrecadação do governo, que de fato a nossa política tributária ela não é progressiva. O que é uma política tributária progressiva? Você taxa mais quem tem mais, taxa menos quem tem menos, né? E se você taxasse as grandes fortunas, você poderia aumentar a arrecadação e você poderia aumentar a capacidade do Estado de investir, etc. Só que também parte dos economistas, eles falam que se você taxar as grandes fortunas, quem é rico, ele tem muita facilidade de sair do Brasil, de botar o dinheiro dele para fora. Então, se aqui dentro ele está sendo taxado, ele não vai manter o dinheiro aqui dentro. Então, é melhor você manter o dinheiro dele aqui dentro, mesmo que você não taxe ele, porque esse dinheiro aqui dentro você está estimulando a atividade econômica. Se você taxar, você não vai ter nada. É o caso do Gerard Depardieu, né? Como? O Gerard Depardieu, aquele ator francês, bem famoso, narigudão aí, ele pegou e mandou para a Rússia, tanto é que hoje em dia ele tem até cidadania russa. Aquele Eduardo Saverini também, ele acho que é na Indonésia, se eu não me engano, o domicílio fiscal dele, alguma coisa assim. O pessoal pega e tira a grana do país. Acontece isso pra caramba. Uma resposta possível para a pergunta aí que foi feita pela... Desculpa, eu esqueci o nome agora. Júlia. Uma resposta possível para a pergunta da Júlia que depende de quanto você taxar, né? A melhor resposta do economista depende, né? De um ponto de vista fiscal, tudo bem, você precisa criar mecanismos de impedir a evasão fiscal para que detentores de grandes fortunas não tenham facilidade em sair do país, levando com eles todos os recursos financeiros. Mas até de um ponto de vista de justiça econômica, a verdade é que o último extrato hoje de taxação de renda, ele é muito baixo. Então, proporcionalmente falando, as grandes fortunas não são taxadas progressivamente, pelo contrário. Como elas, inclusive, consomem menos, a taxação hoje em dia no Brasil é muito regressiva. O rico paga menos proporcionalmente em imposto do que o pobre, muito menos. A maior parte da taxação é sobre consumo. Uhum. Mas só esclarecendo isso que o Fofano falou. Se você taxa o consumo, vamos supor, essa garrafa aqui, vamos supor que eu paguei R$4 nela e R$1 foi de imposto, tá? Então, um rico milionário vai pagar, comprando essa garrafa, R$1 de imposto, e o pobre paupérrimo vai pagar R$1 de imposto. Então, quando você taxa o consumo, você está taxando proporcionalmente os mais pobres, até porque a maioria da renda de quem é mais pobre é no consumo, né? A porcentagem, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem que sustentar a família, praticamente 100% da renda dela é consumo, e aquele consumo está sendo taxado. Agora, uma pessoa milionária, o consumo dela vai ser, sei lá, 10% da renda dela. Até joguei muito para cima, mas enfim.
Ou seja, só esse 10% vai ser tributado. Então, proporcionalmente, em termos de porcentagem da renda, você taxar o consumo é regressivo, né? Você taxa mais os mais pobres, beleza? Então vamos lá. A última perspectiva que eu chamei de marxista, tem algum marxista olhando isso, isso é quase uma caricatura que eu vou falar do pensamento marxista, que é muito mais complexo. Então, marxista, não fique bravo comigo com a explicação que eu vou dar, tá? Você tem que pensar nessa dinâmica que você tem os agentes que compram máquinas, equipamentos, instalações e contratam o funcionário, tá? Que são os donos da firma, assim, certo? Então, ele tem um dinheiro, correto? E esse dinheiro, ele transforma em capital para produzir mercadoria, tá? Então, ele usa o dinheiro dele, produz mercadoria, e essa mercadoria entra no mercado e é vendida, e essa venda dá uma receita para ele, né? Lucro. Então, é um D, só que acrescentado lucro que passou pela forma mercadoria, correto? E desse D, ele vai tirar, de novo, uma parte para investir em máquinas, equipamentos, instalações e em pessoal para contratar funcionário. E essa dinâmica vai seguindo e você faz uma dinâmica de acúmulo de capital, certo? Só que se você pensar na perspectiva desse cara que está investindo, que é o dono da firma, o famoso burguês, detentor dos meios de produção, ele tem que... O objetivo dele é conseguir mais delinha possível, né? Então, uma forma dele conseguir delinha, sem aumentar os custos dele, é você aumentar a produtividade dos trabalhadores. Ou seja, você faz os mesmos números de trabalhadores produzir mais. Melhor, você faz o mesmo dinheiro que você gasta em trabalho, em salário, e você faz esse dinheiro gerar mais dinheiro, certo? Você aumenta a produtividade desse trabalho. Como você faz isso? Ou você faz eles trabalharem de forma mais intensa, ou você reduz a remuneração, o salário deles, certo? E, nessa perspectiva, isso é uma tendência. Agora, falam muito que está preso no século XIX, essa perspectiva. Só que muitos marxistas vão dar o exemplo, por exemplo, desse movimento de chamar de uberização da economia, né? Por exemplo, essa greve que está tendo dos entregadores, né, de bicicleta. Eles querem mais direitos, eles querem uma maior remuneração e eles querem que o trabalho deles seja menos intenso, né? Na ótica do iFood e do Uber Eats, isso vai gerar um delinha menor. Então, eles continuam nesse processo chamado mais valor, né? Explorando o trabalhador dele. Então, o que essa perspectiva fala? Esse processo de degradação da capacidade de compra e do bem-estar do trabalhador afeta, ao longo do tempo, chega a um ponto que ele fica tão depreciado, essa qualidade de vida dele, a capacidade de consumo, que quando, nesse movimento da mercadoria ser vendida para gerar lucro, quem compra essa mercadoria é a classe trabalhadora. Então, como essa classe trabalhadora não está tendo poder de compra, esse movimento aqui ele fica mais restrito e você abaixa a taxa de lucro. Então, você deprecia a capacidade de demanda da economia e essa restrição da demanda gera crise. Que eles deixam de consumir, aquele papo, deixam de consumir, prejuízo para as firmas demitem, demitidos não têm mais renda, deixam de consumir e isso gera uma crise, tá? Essas são as perspectivas, beleza? Existem outras, tá, gente? Essas são os 4 que eu achei principais.